Então você está pronto aí? Pegue sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 1. Abra em Gênesis capítulo 1 e também em Efésios capítulo 2. Eu queria que você deixasse o dedo num e o dedo no outro, porque a gente vai estar olhando esses dois textos. Tá joia? Hoje pela manhã nós vamos falar sobre trabalho, então eu peço a você não fuja, não corra. Sei que o tema ele às vezes pega a gente de jeito, né? Mas vai ser um bom papo sobre o trabalho. Mas antes eu queria fazer um exercício com você. Você já parou para pensar quantas horas você tem no seu dia? 24 horas. Você não é diferente de mim, não é diferente de ninguém. Você tem apenas 24 horas no seu dia. E se você parar para pensar, é difícil às vezes a gente dividir esse dia, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui agora pela manhã. Quanto tempo uma pessoa, em média, passa dormindo? Sem contar o universitário e sem contar pais com filhos pequenos, que aí não conta. Mas uma pessoa normal, umas 8 horas por dia? Uns dormem um pouquinho mais, é uma média de 8 horas. Vamos colocar assim? Vamos falar em trabalho. Você vai para o seu trabalho, você geralmente dedica o quê? Umas 8 horas do dia ao seu trabalho. Acrescenta os 25 minutos de ida, os 25 minutos de volta, se você for de carro. Né? Se você for de transporte público, talvez aumente um pouquinho, mas se você vai de carro, vamos arredondar ali para 1 hora. Daí você tem os afazeres domésticos. Né? Homens e mulheres, se você é como lá em casa, apesar, né, de Cássia amar a limpeza de casa, eu não sou fã de limpeza de casa, eu ajudo. Eu lavo o prato, né, eu varro a casa, eu faço tudo. Né, faz parte do nosso trabalho em casa. Né, e se você coloca esse negócio de limpar, né, a casa, de lavar prato, de limpar o quarto, se você tem quintal, aí vai para o quintal, você no mínimo ali vai gastar umas 2 horas arredondando para baixo. Arredondando para baixo. Agora, se você soma tudo isso que a gente falou até agora, você tem mais ou menos umas 4 horas sobrando no seu dia. Agora, estatísticas dizem, e estudos dizem, que o brasileiro, ele gasta uma média de 4 horas na frente da televisão. Então, acabou o seu dia. Aí foram as 24 horas que você tinha no seu dia. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para você aqui agora é o seguinte: se nós pudermos juntar tudo aquilo que se assemelha ou que a gente considera trabalho, como por exemplo, se considerarmos o trabalho em si, né, se considerarmos os exercícios, que a gente nem contou os exercícios, você faz academia, caminha 1 hora ali também, né? Mas se a gente considerar isso, os exercícios que você faz, o deslocamento de ir de volta para o trabalho, né, se colocarmos as tarefas de casa, se nós usarmos essa definição para trabalho, você gasta metade do dia fazendo isso, trabalhando. Metade do seu dia é com trabalho. Os sociólogos, eles têm falado que ao longo de toda uma vida, considerando os finais de semana, considerando a tua aposentadoria, considerando as férias, o ser humano gasta 1/3 de sua vida fazendo o quê? Trabalhando. Isso se arredondarmos para baixo. Ou seja, o trabalho, ele devora a nossa vida, ou parte dela, pelo menos. Ou seja, nós seres humanos temos que lidar com esse negócio de trabalho. E existem 2 caminhos que a sociedade hoje tem usado para lidar com essa situação. A primeira é que tem aqueles que consideram o trabalho uma maldição. O trabalho é uma desgraça. O trabalho é uma maldição. Eu acordo cedo, para as 8 da manhã estar no trabalho, passo o dia no trabalho fazendo o quê? Contando as horas para sair dele. Eu tenho dificuldade com o trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu odeio o meu trabalho. Tem muita gente assim, tem muita gente assim. Só que tem um outro grupo que considera o trabalho um Deus. Você faz parte desse grupo? É onde você procura significado, satisfação para a sua vida. O trabalho é onde você obtém identidade. O trabalho é onde você melhora a sua autoestima, é onde você valida a sua existência. O trabalho é onde você adora. Tem gente que adora no trabalho. Ou seja, no trabalho faz sacrifícios. Não são bem aqueles sacrifícios que nós gostaríamos, mas faz sacrifícios. Porque geralmente o sacrifício você sacrifica o tempo, a energia, você sacrifica a saúde, sacrifica os filhos, sacrifica o casamento, sacrifica os relacionamentos, sacrifica tudo em prol do seu trabalho. Ou seja, para alguns, trabalho é uma maldição. Para outros, o trabalho é um Deus. Só que eu gostaria de ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso, o que ela nos traz em relação ao trabalho. Daí você vai lá para Gênesis capítulo 1.
Você já está com ele marcado aí. Gênesis 1, né? O Senhor começa a palavra dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O primeiro vislumbre que temos de Deus, o que é que ele está fazendo? Trabalhando. Deus está trabalhando, Ele está criando, Ele está projetando, Ele está inventando, Ele está esculpindo, Ele está moldando o mundo. Por quê? Porque Deus é um trabalhador. Esta é a linha de abertura que nós temos nas Escrituras. Deus criou, Deus trabalhando. Agora olha o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, domine. A palavra domine vem do hebraico hadá, que significa reinar, governar, obter ou exercer domínio sobre. Ou seja, é uma linguagem inclusive real. É uma linguagem de rei. O ser humano é o rei do mundo, governa, reina sobre a criação. Olha o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, o versículo 27 é um poema hebraico. E o que ele está querendo dizer é que Deus criou homens e mulheres como parceiros, para que trabalhassem juntos como reis e rainhas que governavam ou que governam a terra. E em seguida Deus faz o quê? Deus os abençoa. Primeira coisa que Deus faz é abençoar. Por quê? Porque Deus é assim. Ele abençoou o seu povo naquilo para qual o povo tinha sido criado. Deus não é o Deus que alguns pensam que tem aquele estereótipo, né, irritado, mal-humorado. E não, a primeira coisa que Deus faz é abençoar. E qual é a bênção? Olha o texto: sejam férteis e multipliquem-se. Esse é outro sermão, não dá para trabalhar nele agora. Né? Mas ele diz: encham e subjuguem a terra. E aí ele repete, olha só: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Subjugar. Palavra kabash, que significa, sabe o que, queridos? Mais uma vez, encha, subjugue. E ele diz assim: mexa com a terra, prospere dela ou por ela. A ideia que o autor traz aqui é que essa bênção é uma bênção humana. Ele disse: encha a terra, subjugue, mexa, tire proveito da criação, reine, sejam reis e rainhas sobre a terra. Agora, olha o capítulo 2, vira uma página. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, e cultivá-lo. Ou seja, o primeiro vislumbre que temos dos humanos, eles estão fazendo o quê? Trabalhando. Eles estão trabalhando. Eles estão governando, eles estão reinando sobre a criação, eles estão subjugando, eles estão mexendo com a terra para criar o shalom de Deus. O shalom de Deus. Mas eu queria falar sobre o significado dessa palavra shalom, já que muitos de nós têm um significado e um somente para ele. Eu não estou dizendo que existem vários, mas que nós precisamos olhar para esse significado shalom na amplitude que ele tem. Um significado não só de paz, mas é o desejo de bem-estar para todas as nações e povos. O desejo de bem-estar para todas as nações e povos. Ou seja, eles estão trabalhando no jardim, eles estão cultivando no jardim, cuidando dele, mas eles estão criando um espaço para que os seres humanos floresçam na presença de Deus. O shalom de Deus para aquele povo. Então, você ainda se pergunta, para que nós fomos criados? Olha só, no capítulo 1, fazendo um resumão, está dizendo: vamos fazer a humanidade em nossa imagem para que eles possam governar. Essa é a ideia. Você foi feito para trabalhar. Por mais que você ache que não. De manhã cedo você diz: não, eu não fui criado para isso. Mas fui. A Bíblia nos ensina isso. Fomos criados, está no nosso DNA. É fundamental para a sua e para a minha humanidade. Gente, dois cabras se encontram. Qual é a primeira pergunta que a gente faz um para o outro? O que é que você faz? Você trabalha com o quê?
Tem um mito no meio cristão, na igreja do Senhor, de que é mais importante o que eu sou do que o que eu faço. É crucial saber quem eu sou, óbvio. A gente entende isso. Mas é verdade, mas é mentiroso pensar que o que eu faço não é importante. O que eu faço é muito importante. E olha aqui, ó, eu vou lhe dizer o porquê. O que você faz como trabalhador é fundamental para o seu papel como portador da imagem de Deus. De novo, o que você faz como trabalhador é fundamental para o seu papel como portador da imagem de Deus. É por isso que desemprego é doloroso. Não é porque simplesmente eu não estou fazendo grana, eu não estou pagando as contas. Não, mas é porque está indo de encontro àquilo para o qual fui criado. É por isso que as pessoas, às vezes, odeiam seus empregos. É fruto do pecado. E precisamos olhar para os nossos corações dessa forma. Geralmente, essas pessoas que não curtem o trabalho são miseráveis. Pessoas que param de trabalhar são miseráveis. É por isso que algumas pessoas se aposentam cedo e se tornam aquelas pessoas. Você conhece aquele aposentado? Só graça. Aquele da misericórdia. O cara é mal-humorado, ranzinza, chato. Porque não entendeu que mesmo tendo deixado o seu emprego, ele não para de trabalhar. Porque ele foi criado para isso. Está no DNA, como nós falamos. Quando você para de trabalhar, eu não digo ter emprego, de trabalhar, você para de criar shalom, que é o que está no seu DNA. Portanto, nós não nos sentimos seres humanos como deveríamos, porque foi para isso que fomos criados. Se você está acordado hoje pela manhã, se você está vivo, saiba, você foi criado para trabalhar. E a primeira bênção na história é o trabalho. Então esse clichê de que trabalho é uma maldição por causa do pecado é falso. É falso. Há um montão de bênçãos que Deus derramou sobre o povo e que registrou nas Escrituras. Mas a primeira bênção de Deus foi: trabalhe, subjugue, mexa, governe, reine, cuide do jardim. Eu criei você para trabalhar. O trabalho é uma bênção e não uma maldição. Por causa do pecado, existe, no entanto, um grupo que pensa de forma diferente. Olha só, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa. A pesquisa sobre a satisfação no emprego, no trabalho. E o primeiro número nessa pesquisa, 43% do povo estava descontente com o seu trabalho. Fizeram a segunda pesquisa, 77% do povo estava descontente com o seu trabalho. Eu espero que estejam errados, porque não é possível, 77% do povo. Ou seja, esse ano, o ano que vem, a gente vai ver o quê? Um aumento nisso. Ano após ano, década após década, o que a gente vê é mais pessoas ao nosso redor descontentes com os seus empregos. Agora, a Bíblia nos dá uma direção do porquê disso. Olha agora o capítulo 3 de Gênesis. Olha o versículo 17. Você conhece a história, eu vou só rapidinho passar por ela, mas você sabe, Adão e Eva estão no jardim, você tem o pecado, e aí você tem as consequências. Observe o que acontece com Adão depois que ele faz o que ele fez ali naquela situação. Deus disse, olha lá, 17. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, por causa do pecado, vem agora o subproduto deste pecado. Agora vai. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus amaldiçoa a terra, Deus amaldiçoa o relacionamento humano com a terra. A bênção foi que os seres humanos foram feitos à imagem de Deus para dominar a terra, subjugar a terra, levar o projeto de criação à frente. O que acontece agora? A maldição entra e esse papel se torna difícil. Agora é um trabalho doloroso. Não é verdade? Agora existem espinhos, ervas daninhas. Agora existe o suor na testa, as bolhas nas mãos, existe a dor nas costas, e existe aí Tilenol, ibuprofeno, e a coisa começa a ser ampliada. Existe o sindicato dos trabalhadores, seguro-desemprego, férias.
Na linguagem de Gênesis 3, o que ele está dizendo é, o trabalho agora é doloroso. A bênção é amaldiçoada. E o ser humano precisa ser salvo dela. Adão precisava ser posto de volta no relacionamento correto com o Criador e precisava, de volta, ser levado a um relacionamento correto com o jardim, com o trabalho. Ele precisava voltar porque ele estava separado. Ele estava de fora. Ele não mais participava do lugar onde florescia, onde se tinha um shalom na presença de Deus. E isso não é tudo, meus queridos. Ele precisava voltar ao relacionamento correto com a criação, com o Deus Criador em primeiro lugar, com a criação e com o trabalho. E com o trabalho. Ele tinha sido feito por Deus para governar. Adão foi feito para isso. Você foi feito para isso. E por causa da quebra dessa situação, quando o pecado chegou, precisamos sim de salvação. Por isso que Jesus veio. E Jesus veio como ser humano. Ele não veio como uma nuvem, ele não veio como fogo, ele veio como ser humano. Por quê? Porque ele precisava fazer aquilo que Adão deveria ter feito. Ele precisava fazer aquilo que a humanidade deveria ter feito. Dominar sobre a terra. E agora trazer-nos a este local, onde poderíamos novamente corrigir o percurso e entendermos para o que realmente fomos criados. Criados para o trabalho. Agora olha Efésios capítulo 2. Vira um pouquinho lá. Vamos olhar Efésios capítulo 2. O livro de Efésios foi escrito por Paulo, a igreja em Éfeso. E não só o capítulo 2, mas todo o livro de Efésios, ele pincela, ele menciona sobre isso. Ele menciona a história de Gênesis. Ele fala sobre a criação, ele fala sobre a queda, ele fala sobre o pecado. Ele fala à luz de Cristo, sobre a interação que existe entre a salvação e o trabalho. Vamos separar 3 versículos. Vamos olhar 2 primeiro. Olha lá Efésios 2, 8 e 9. Muito conhecido, muitos sabemos de cor e salteado, pregamos já nesse versículo, usamos para levar alguém ao conhecimento do Senhor, para apresentar essa graça do nosso Deus. E o texto diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Legal, né? Nós estamos hiperfocados, meus queridos, nos versículos 8 e 9. Esse é um versículo que ele está no nosso foco dia e noite. Significa que a gente não consegue caminhar para além deles, para entender o que é que em Efésios ainda fala sobre trabalho. Nós somos igreja, sim. Somos o povo da graça, sim. A salvação da graça através da fé, não pelas obras, sim. É isso aí. Onde é que está falando de trabalho por enquanto? Em nenhum lugar. Mas Paulo não fala de uma forma genérica. Ele agora é muito específico. Ele está falando nesse texto aqui, dos versículos 8 e 9, sobre como você é salvo. Sobre como colocar você de volta no relacionamento correto com Deus. Ele diz, olha, gente, escuta aí, 110% de graça. Ou seja, a palavra presente, de graça. Não tem mérito seu, ganho seu, nada, é de graça, é dado. Não é porque você vai para a igreja, não é porque você entrega seu dízimo, não é porque você é moral, não. É 110% de graça. Presente por fé, não por obras. Mas está aí, onde é que está o problema? Aqui está o problema. Esse é o fim do pensamento de Paulo? Não, não para por aí. O pensamento dele tem vivido uma ruptura, justamente no versículo 9. Olha só, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é o fim da linha de pensamento de Paulo. Veja o que Paulo escreve no versículo 10. Olha o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Se você corta Paulo no verso 9 e não continua, você corta o clímax do que Paulo estava querendo falar. Você corta a linha de pensamento de Paulo, e isso não deveria acontecer. Porque olha só, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. É central, é fundamento. O clímax está no 10, onde ele continua dizendo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Obra, do grego poema, de onde vem poesia, referência a Gênesis 1, 27, lembra da história lá? Em outras palavras, ele está dizendo, ouça, Jesus salvou você para que você volte ao relacionamento correto com o Deus Criador.
e volte ao trabalho. E volte ao trabalho. E ele faz essa declaração impressionante, que existem boas obras, e elas foram preparadas antecipadamente para que possamos exercê-la, vivê-la, cumpri-la. Boas obras, duas palavrinhas tão complicadinhas nos dias de hoje, não é verdade? Vamos olhar um pouquinho elas. Boas obras ou trabalho, quais são as boas obras? Eu procurei 3 definições que eu achei muito legal, e muito legais, e elas dizem assim: o Jerry Brashear, ele é chefe do departamento de teologia do Western Seminary, e ele escreve assim: o trabalho, as boas obras, é a graciosa expressão da energia criativa de Jeová, ao serviço de outros, para criar shalom. Olha a palavrinha de novo, shalom. John Stott escreve o seguinte: o gasto de energia, manual, mental ou ambos, ao serviço dos outros, traz satisfação ao trabalhador, beneficia a comunidade e glorifica a Deus. Dorothy Sayers, ela diz assim: o trabalho deve de fato ser pensado como uma atividade criativa, empreendida pelo amor, presta atenção, do trabalho em si. E esse homem feito à imagem de Deus deve fazer as coisas como Deus as faz, porque devemos fazer bem uma coisa que vale a pena fazer. Gente, que definição! Por que nós devemos nos envolver nessa atividade criativa empreendida pelo amor ao trabalho em si? Por quê? Porque Deus trabalha. Esse é o nosso Deus. Você foi feito à imagem de Deus. O trabalho é bom, as obras são boas. Agora, é razoável dizer que se existem boas obras, deve existir obras que não são tão boas. Se existe um bom trabalho, deve existir aquele trabalho que não é tão bom. Existe um trabalho que é plenamente para o mal. E eu oro e espero que você não esteja envolvido nele. Existe um trabalho que leva as pessoas ao pecado. E a minha oração é que você não esteja nele. Mas existe um trabalho que não cria shalom. E muitos de nós estamos envolvidos nele. Muitos de nós. Que não traz o mundo de volta ao jardim que Deus planejou. Mas existe um bom trabalho. Isso é que Paulo está dizendo. No texto, Paulo diz, falando de bom trabalho, né, trabalho a serviço dos outros, trabalho para criar shalom, ele diz assim: trabalhe para fazer bem uma coisa que vale a pena fazer. Por quê? Porque existem boas obras que Deus preparou antecipadamente para cada um de nós. Os teólogos chamam isso de vocação. Esse tipo de trabalho, esse tipo de ideia é vocação. Uma palavra que nós precisamos restaurar. Agora, olha só, olhando para a definição de John Stott, que eu achei fenomenal, uma vocação é um trabalho que se adapta a você, que ajuda os outros e que glorifica a Deus. Como John Stott colocou lá, que nós lemos, trabalho é o gasto de energia a serviço dos outros. E você sabia que a Bíblia é um dos únicos livros que celebra o trabalho manual, que celebra o trabalho mental, ou os dois? Em primeiro lugar, a Bíblia celebra o trabalho que se adapta a você. Isso significa que você gosta do trabalho. Isso não quer dizer que seja um paraíso na terra, porque não é, você sabe disso. Tem os espinhos, tem as ervas daninhas, mas você gosta, você se encaixa nele, faz sentido com a tua personalidade, faz sentido com o teu DNA, com o que você é bom, com os seus talentos, com a sua educação, a sua história familiar, o seu treinamento. Sim, é o trabalho que se adapta a você, mas também é um trabalho que ajuda os outros, que está a serviço dos outros. É um trabalho que cria shalom, que cria um mundo onde os seres humanos podem prosperar e onde os seres humanos podem viver na presença de Deus. Observe quão amplo é a definição. Você não precisa ser médico, advogado ou juiz. Não que não precisemos destes, precisamos. Mas você pode trabalhar em qualquer lugar. E você pode estar ajudando a criar um mundo onde os seres humanos prosperam. Prosperam. Isso não significa que se você é um dentista, você faz obturação, joga um papelzinho ali dentro do dente, né, com João 3,16 e coloca ali em cima. Não, não é isso. Não é isso. Né? A ideia não é essa. Significa que você trabalha, preste atenção no que eu vou te dizer, significa que você trabalha para remodelar o mundo, de uma maneira que as pessoas vejam a presença e a beleza de Deus. Porque quando o mundo funciona como Deus pretendia lá no início, gente, é maravilhoso. Esse foi o mundo que Deus criou. É o mundo que Deus pretendia que hoje fosse. E que nós fazemos parte nesse processo de restauração dele. Vocação, trabalho que se encaixa com você, que ajuda os outros e que glorifica a Deus. Às vezes não é a mesma coisa que trabalho. Por quê?
Por exemplo, nós temos mães aqui, não é verdade? Mães que estão em casa com seus filhos, cuidando dos filhos da casa. Não trabalham fora, trabalham dentro. E como trabalham? E eu imagino como deve ser para vocês mulheres ouvirem. O que é que você faz? Você trabalha fora, em algum lugar? Estou em casa. Como se não precisasse de cérebro, de energia, de força, de tenacidade, para que aquilo acontecesse. Você que é estudante, tem vários estudantes aqui. Se você está no ensino fundamental, médio, superior, pós, você ali está cumprindo a vocação que Deus lhe chamou para cumprir. Ali é o seu trabalho. Não, pastor, eu estou no ensino médio, cara. Não, biologia é o seu trabalho, é a sua vocação. Estou vendo curso superior, filosofia é a sua vocação. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você precisa ver que o aprendizado, como a sua vocação, como o seu chamado, como o seu trabalho, faz com que você se dedique em cada classe, em cada teste, em cada livro. Sabe por quê? Olha aqui para mim, sabe por quê? Você mãe que está em casa, você estudante, né, de algum nível, deixa eu dizer para você, você não está somente estudando para obter um diploma. Você está aprendendo a criar shalom no mundo. Essa é a tua razão de ser. É para isso que você está sendo preparado. E é muito fácil a gente confundir essas duas coisas. Porque, olha, pessoas chamadas são aquelas pessoas que fazem coisas espirituais, né? São os pastores, os missionários. Ou seja, eu tenho que pelo menos trabalhar numa ONG, para poder ter alguma coisinha ali de espiritual. Ou seja, quem trabalha em banco não é vocacionado? Você sabia que 99% de vocês vão cumprir o chamado de Deus, a vocação de Deus para vocês lá fora, e não aqui dentro, lá fora. 99% de vocês, aqui dentro vocês são alimentados, preparados, capacitados para serem enviados. Acontece fora das paredes da igreja. Lembra do sal e luz, na metáfora ali no Sermão do Monte? O que acontece? O que acontece naquele momento? Ele diz assim, olha, o sal é apenas bom quando espalhado. É apenas bom quando espalhado por toda a cidade, em todo o mundo. Ou seja, o sal, por se dizer, você, para 99% de vocês, vai ser justamente isso. Ser um mecânico, ser um barista, ser um vendedor, ser um advogado, um juiz, um médico, um político, um designer, um professor. Não tem ideia do que Deus tem para você. Mas o que quer que Deus tenha, você precisa cumprir isso como a vocação de Deus para a tua vida. Agora, lógico, quando eu penso em boas obras, na minha cabeça, o que é que vem em primeiro lugar? Vem a equipe pastoral da igreja. É a primeira coisa que me vem à cabeça. Né? E eu sou pastor e estou falando sobre esse assunto. Mas é a primeira coisa que me vem. Por quê? Somos treinados a pensar assim. Agora, olha para Efésios 2. Eu vou falar isso com muito cuidado e muita sabedoria, porque o mestre não o mestre dos mestres, mas o nosso mestre, pastor Zacarias, escritor de teologia sistemática, está aqui bem no meio, olhando para mim. Mas tem algum lugar no capítulo 2 onde fala a definição de boas obras? Você está vendo em algum lugar? Você está vendo aí? Boas obras, desde quando é ensinar a Bíblia, desde quando é pregar o Evangelho, desde quando é orar? Está escrito em algum lugar aí? Será que um arquiteto pode estar exercendo boas obras? Será que alguém que está, talvez como um comerciante, está fazendo boas obras? Será que aquela pessoa que está cortando a grama está exercendo boas obras? Nós temos várias pessoas aqui que têm seus empregos, alguns empresários, algumas pessoas na profissão pública, né, no trabalho público. E assim como eu exerço a minha vocação ao pregar, ao pastorear, você exerce a sua vocação ao estar numa audiência, ao estar no consultório, ao estar na loja vendendo, ao estar na sala de aula ensinando, ao estar... 3 pontinhos, você pode preencher. Ambos estão cumprindo a vocação. Porque ali você é bom no que faz, se encaixa com você, ajuda o próximo, beneficia o próximo e glorifica a Deus. Existem, no entanto, 2 mentiras, queridos, que tentam corromper aquilo que Deus criou, falou e deixou registrado na sua palavra. A primeira delas é que o trabalho é um meio para você pagar as contas.
Isso é mentira de Satanás. Vem de fora da igreja e em alguns redutos também de dentro da igreja. Muitas pessoas pensam que o trabalho é somente um meio para pagar as contas ou ganhar dinheiro. O trabalho para pagar as contas ou obter as coisas, depois curtir, depois sair de férias, se torna um meio para o fim. E qual é o fim? O fim é dinheiro, o fim é fama, o fim é sucesso, o fim é prazer, é aquela tão sonhada casa, aquelas férias, aquele carro. Vou fazer uma pergunta para você. Quem sabe um dia aconteça contigo, né? Mas vamos supor que você recebe hoje uma herança de 10 milhões de reais. Amanhã você ia aparecer para trabalhar? A maioria diria que não. Porque a nossa teologia de trabalho está errada. A gente está vivendo uma mentira ensinada por nossa sociedade. Você está vivendo isso. Dinheiro é subproduto. E às vezes nem é. Pensem como a sociedade tem nos ensinado a conquistar muito dinheiro em pouco tempo para depois curtir. Não funciona. Conhecemos pessoas que aos 40, 45 fizeram o primeiro milhão e continuam insatisfeitos. E continuam infelizes. Eu estava preparando mensagem e li um artigo sobre uma pessoa que eu não imaginava de jeito nenhum que era ela. Mas, lendo alguns artigos sobre guerra e algumas coisas assim, me chamou a atenção esse artigo. Conta a história, nesse artigo, que existia esse cara que era o motorista de um bondinho lá na Disneylândia. Ele levava a gente dos hotéis, aqueles hotéis internos ali, de um hotel para o outro, de um hotel para o parque, aquela coisa toda. Ele vivia dirigindo aquele bondinho. E toda vez que alguém chegava no bondinho para andar ali, não podia deixar de notar que o cara era muito alegre, era muito inteligente, estava acima daquilo, ele era overqualified, ele era super qualificado para aquele trabalho que ele estava exercendo. Cara muito expansivo e tal. E todo mundo que passava ali gostava daquele tempo com ele. E aí um dia um hóspede estava curioso para perguntar o que tinha levado ele a pegar aquele emprego. E a esposa, não fala, você vai estar se intrometendo aí. E o cara, cara de pau, foi lá e perguntou: ô chefia, por que é que você, que aparenta ser uma pessoa assim, o assado, assumiu esse trabalho? Você não tem, o estereótipo de motorista de bondinho, se é que tem um, mas enfim, a história conta assim. E aí ele parou para responder aquele cara. E ele disse assim: eu fui o subcomandante, general 4 estrelas, da operação Desert Storm. Me aposentei, muito dinheiro, uma boa pensão militar, me mudei para o sul da Califórnia, porque eu queria jogar golfe. Fiz o que eu tinha que fazer, trabalhei, e agora eu vou viver. E fui jogar golfe. Não deu 2 anos, eu não aguentava mais aquela vida de golfe. Comecei a ficar tão irritante, tão chato, tão ranzinza, que minha esposa disse: ou você acha um emprego, ou eu te divorcio. Ele parou, amava a esposa, não queria se divorciar, olhou ao redor e disse assim: eu vou para a Disney. General 4 estrelas, eu vou para a Disney. E ele estava ali, dirigindo o bondinho. Por que essa decisão? Porque a mentira é que você trabalha para viver. E não é. A verdade é que você está vivo para trabalhar. Essa é a verdade. A verdade é que você está vivo, você foi feito por Deus para trabalhar, para criar shalom, para tornar o mundo um lugar onde os seres humanos prosperam na presença de Deus. E a mentira quer evitar justamente isso. A segunda mentira vem de dentro da igreja. Sabe qual é? É que existe uma dicotomia, uma separação entre o secular e o sagrado. Existe uma separação. Certos tipos de trabalho são espirituais e importantes para Deus. São importantes para a eternidade e tudo mais. Outros trabalhos não. Outros trabalhos são seculares. Algumas coisas são sagradas, outras são seculares. Ou seja, o que eu estou fazendo agora? Não, é sagrado, é espiritual. Agora, se eu estou vendendo numa loja comercial, não é espiritual. Se eu sou um pregador como Billy Graham, aí é espiritual. Se eu sou um caixa de supermercado, se eu sou um dentista, se eu sou um design gráfico, se eu sou uma mãe, se eu sou um professor, então não é. Isso é um mito. É uma mentira demoníaca, que tem sido enraizada através da história da igreja na mente de muitos cristãos. Você sabia,
mais uma vez, olhando para o meu querido pastor. Você sabia que não existe nenhuma palavra para espiritual na língua hebraica? Você sabia disso? Não existe. De Gênesis a Malaquias, 3/4 da Bíblia, está aí no seu colo. A palavra espiritual não está na Bíblia hebraica. Por quê? Porque para o hebraico toda vida é espiritual. Toda vida é espiritual. Se você olhar o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, você vai ver que existe lei para tudo. Olha, eu estava fazendo só um resuminho. Olha, fala sobre sacrifício, ídolo, leis sobre todo tipo de semente que você planta, né? Se você estiver pensando nisso. Material que você deve usar para fazer roupa. Leis civis sobre governo, imposto, alinhamento de fronteiras, escravos, compensações, justiça, lidar com processos judiciais. Leis sobre como moldar a sua casa. Existem leis sobre panelas, como tirar a pele de um animal. Tem lei para tudo. Significa que toda vida é importante para Deus. Cada parte dela. O que acontece aqui é importante. O que acontece lá, quando você está lá fora fazendo, também é importante para Deus. O problema é que nós queremos compartimentar a vida. A gente quer dizer, olha, o espiritual está aqui. Não, mas a minha parte financeira fica aqui. Né? Aquilo que é oração, estudo bíblico, as coisas gospel, essas aqui ficam aqui. Né? O gospel está aqui. Aí o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha sexualidade, o meu entretenimento, o meu final de semana, a minha família, os meus filhos, cada um tem um compartimento. E não funciona assim. A vida é completa. Imagina, vamos agora, não está na Bíblia, tá? Mas eu quero imaginar com vocês. Imagina se alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, como é que está a sua vida espiritual? Ele vai dizer, brother, eu não entendi. Não, como é que está a tua vida com o Espírito Santo e a tua caminhada com Deus? Como é que está? Está bem. Não, mas como é que está a tua vida espiritual? Olha, eu sou carpinteiro e eu estou fazendo aqui uma mesa. Eu sou carpinteiro e estou aqui fazendo uma mesa. Nós expulsamos Deus da grande maioria da nossa agenda. Com esse pensamento dúbio, mentiroso. Ele está na oração, mas não está no momento que você está criando um software novo. Ele está com você quando você está com um grupo lendo a Bíblia, mas não está ali quando você está puxando ervas daninhas, porque você começou um trabalho de paisagismo. Ele está com você quando você está na hora do almoço orando, mas não está com você quando você sai dali e vai terminar de construir uma parede porque você é mestre de obras. Isso é errado. Temos que envolver Deus em tudo na nossa vida, porque somos 100% chamado para a vida, no dia a dia, na segunda-feira ali, quando você faz compras, quando estiver pegando as crianças na escola, cantando no chuveiro, quando estiver correndo, dormindo, quando estiver assistindo TV, quando estiver lavando a louça, colocando os filhos na cama. Deus se importa com todos esses momentos. Você sabe que eu sou pastor, eu absolutamente amo o meu trabalho, não é que seja um mar de rosas, tem com certeza ervas daninhas, tem espinhos, mas eu amo o que faço. E uma das coisas que me deixa mais, eu diria assim, animado, vibrante, é quando alguém vem e conhece a Jesus como seu salvador pessoal, e a sua vida é transformada. Só que aí, ao olhar para essa pessoa e vê-la caminhando e crescendo com Deus, indo para a EBD e aprendendo do Senhor e lendo a palavra, a pessoa começa a dizer, eu quero mudar a vida, eu quero mudar a história, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero que a minha vida seja relevante. E aí o que é que ela diz? Eu preciso ir para o seminário. Não entendeu nada. Falhamos no processo de ensino. Eu não estou dizendo que não existem vocacionados, como eu, para o pastorado. Como alguns, o Rodrigo eu vi aqui em algum lugar, para missões. E tantos outros. Mas precisamos nos adequar àquilo que fazemos. Servir ao próximo e glorificar a Deus. Isso é o que vale a pena. Eu fico pensando, será que Jesus nunca trabalhou por dinheiro? Será que Jesus fazia trabalho tudo pro bono? Não, Jesus chegava e dizia assim, oi brother,
Essa mesa aqui custa quinhentão. Vai levar? Era o trabalho dele. Ele era carpinteiro. Jesus cobrava pelas mesas que fazia. Ser um bancário, ser uma mãe, ser um militar, deve fazer com que você coloque o seu coração ali, ou qualquer outra coisa, e entenda que aquilo foi o chamado de Deus para a sua vida. Aquilo importa. Servir a Jesus lá. Jesus não quer que você trabalhe necessariamente aqui na igreja. Ele quer que você trabalhe lá fora. Ele quer ir com você a cada minuto de cada dia para o mundo. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer que toda a sua vida seja espiritual. Porque tudo na vida é importante para Deus. E não esqueça, Jesus caminha com você todos os dias e minutos da sua vida. Hoje pela manhã, 2 coisas talvez você precise fazer. Eu diria 3. A primeira é que talvez você seja um daqueles que odeia o seu trabalho. E o problema não está no trabalho, está em você. E você talvez precise dar espaço para que o Espírito Santo de Deus restaure você àquilo para o qual você foi criado. E passe a amar o seu trabalho, a se encaixar nele e ele em você, a servir aos outros e a glorificar a Deus. Talvez o seu problema hoje seja porque você está em disfunção. Você está entendendo que ali realmente não foi o local, a vocação, o chamado de Deus para você. Você chegou ali fundamentando no dinheiro, no sucesso, talvez em tantas outras coisas, mas ali você não chegou porque era a sua vocação. E você vai precisar fazer transição, vai transitar entre isto e aquilo que agora Deus está dizendo para você. É isto que eu quero que você faça. E talvez seja uma outra profissão. E talvez nisso esteja sendo incluído ser pastor ou ser missionário. Nós hoje ordenamos um homem vocacionado ao pastorado. Poderíamos estar ordenando um outro vocacionado ao comércio, um outro vocacionado a, vida militar, um outro vocacionado à medicina, um outro vocacionado ao direito, e por aí vai. Como é que você está hoje? E talvez você seja a terceira classe, que seja aquela que entendeu onde estava, que ama o que faz, e que precisa agora dar sentido no serviço aos outros e na glorificação a Deus.